Graça e paz da parte do Senhor Jesus a todos nós que aqui nos encontramos nesta noite para mais uma vez celebrarmos o nome do Senhor, para agradecer a Ele tantas coisas que Ele tem feito por cada um de nós no cotidiano, no dia a dia. As bênçãos do Senhor estão sempre presentes. Às vezes a gente nem percebe, nem vê, mas o Senhor, Ele está sempre nos abençoando. Ele nos ama e Ele cuida de cada um de nós. A Sua palavra é vida, Sua palavra é poder, Sua palavra transforma, Sua palavra traz ânimo, Sua palavra traz paz ao nosso coração. E o texto dessa noite se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de número 23 ao 27. Jesus acalma uma tempestade. Mateus 8, versículo 23, ele vai nos trazer esta palavra. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Acudiu-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quantas vezes já lemos esse texto? Quantas vezes já meditamos sobre essa palavra? Dos milagres de Jesus, da ação de Jesus, ação de Jesus contra efeitos da natureza, contra fenômenos da natureza, fenômenos esses que traz problemas, que ocasiona situações adversas para a vida de tantas pessoas. E esse texto começa dizendo, aqui, a primeira palavra que surge aqui, é essa expressão, então. E esse então remete àquilo que Jesus vem fazendo. A ação de Jesus não apenas nesse momento, nesta hora, naquilo que Ele vai fazer, mas remete também aos acontecimentos anteriores, remete a cenas que já havia acontecido. Jesus tinha visto muita gente ao redor, ele tinha estado falando com aquelas pessoas, afinal, aqui, há pouco tempo, havia terminado aquele sermão que nós chamamos de o Sermão do Monte, um grande sermão, um sermão longo, um sermão em que Jesus demorou muito fazendo exposição, reinterpretando a lei, falando daquilo que os escribas e fariseus diziam e a maneira agora como o Senhor está trazendo e como Ele está interpretando a palavra de Deus, um novo sentido, uma nova interpretação, uma nova forma de ver essa palavra e essa ação de Deus na nossa vida. E então Jesus fala daquilo que Ele havia feito. E os discípulos estavam ali, haviam conversado que era melhor que aquelas pessoas voltassem para casa. Havia muita gente, muitas pessoas. E Jesus então entra no barco, Ele e seus discípulos, e aí então Ele se afasta nesse barco. Depois de tanta atividade, depois de tanta ação, depois de tanto discurso, depois de tantas horas dedicado a ensinar, a falar, a curar, a expor o que é o Evangelho, agora Jesus, humano,
agora ele está cansado. E ele fala com os discípulos: olha, se afastem, entra no barco, para que ele pudesse ali descansar um pouco, para que pudesse repousar a sua cabeça. E o texto diz que Jesus entra no barco e ele, de tão cansado, ele dorme, ele descansa. Você sabe como é que é isso com a gente? Tem de noite que a gente vai deitar, vai dormir, não consegue repousar a nossa cabeça, no sentido de tirar os problemas e as dificuldades, e a gente deita e não consegue conciliar o sono. São tantas as preocupações e tantas as questões que nós estamos lidando, que aí a gente, parece que a cabeça não desarma, parece que a mente não quer parar, a cabeça não quer descansar. A gente quer dormir, a gente até tenta, se deita, mas não consegue. São tantas coisas, tantas preocupações. As preocupações nos tiram o sono. As preocupações fazem com que esse corpo que precisa de descanso, mas ele não descansa. E a gente precisa ter um cuidado muito grande com a nossa mente, cuidado com a nossa cabeça, que é algo de precioso que a gente tem, é a lucidez para a gente decidir, fazer as coisas, resolver as coisas. A cabeça precisa estar boa, mas essa cabeça também precisa descansar, precisa de descanso, precisa de paz, precisa de sossego, precisa que a gente se acalme. E Jesus está ensinando isso também àquelas pessoas, aqueles discípulos que agora estão ali com ele. E Jesus entra no barco, e o texto diz que ele vai dormir porque ele estava cansado. Aqui é Jesus, o homem de Nazaré, o Filho de Deus, mas o Filho de Deus encarnado, que sente e sentiu as mesmas necessidades que nós, que sentiu fome, que sentiu sede, que se aborreceu, se chateou com determinadas situações. Ali é Jesus pré-pascal, Jesus homem. Depois de um dia de tanto trabalho, de tanta atividade, ele precisava descansar. E enquanto ele descansa, acontece então essa reviravolta do mar. Acontece uma reviravolta na natureza. E agora o texto diz que vem uma grande tempestade, e o barco era varrido pelas ondas, jogado de um lado para outro. E no entanto o texto diz: mas Jesus dormia. Ele estava dormindo. Sono pesado. Quando o sono é bom, quando o sono é pesado, quando a gente desarma a cabeça, a gente dorme mesmo, quando você acorda já é outro dia, você não viu nada. A gente diz: ô sono bom, esse sono que a gente relaxa, e que a gente não vê nada, não acorda de noite, aquele sono direto, aquele sono que a gente vai embora, a madrugada vem e a gente não está vendo nada. Como é bom dormir assim. Nem sempre a gente consegue, mas quando consegue, isso faz muito bem. O corpo precisa disso. O corpo precisa de pelo menos 8 horas que a gente dê assim. Mas a gente olha hoje, tanta agitação, tanta correria, a gente diz, quase que é um luxo a gente ter 8 horas de sono. A gente não consegue mais ter esse tempo todo, mas bem que faria bem a gente descansar todas essas horas. A agitação estava grande e Jesus está dormindo. Os ventos estão balançando o barco. E agora a gente encontra uma cena aqui nessa situação. Os ventos soprando, o barco ficando à deriva, descontrolado, os discípulos atônitos, achando até que iam perecer, que iam morrer, assustados com aquela tempestade.
e Jesus dormindo. E a gente vê aqui um grande contraste, um paradoxo temporal acontecendo e calma do outro lado. Pânico por parte dos discípulos e paz. Jesus dorme. Aquele sono pesado, aquele sono profundo. Desespero na parte dos discípulos e tranquilidade da parte do Senhor Jesus. Um paradoxo nessa cena. Jesus não estava ali preocupado com esse uivar dos ventos, não percebia esse violento sacudir do barco por parte das ondas, não sentia as rajadas da água. E aí vem a pergunta: mas por quê? Por que ele dormia assim? Porque Jesus, como Filho de Deus, ele deitou e ele dormiu, porque ele sabe que ele está dormindo, acordado, ele está nos braços do Pai. Quando a gente crê nesse Deus que cuida de nós, a gente diz como salmista: em paz me deito e logo eu pego no sono. Ou pode dizer assim: logo eu ferro no sono, durmo. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que está sempre acordado, velando por nós, cuidando por nós. Dormindo ou acordados, Ele cuida de nós em todas as situações da vida. Não é só quando nós estamos atentos e preocupados. Quando nós dormimos também, Ele está lá nos guardando, velando o nosso sono, preocupado com tudo que está acontecendo conosco. Esse é o nosso Deus. É esse Deus que se preocupa conosco 24 horas por dia. Muitas dessas horas estamos desatentos, não é toda hora que nós estamos assim, quero louvar o Senhor, quero adorar a Deus, não é toda hora que nós estamos no templo, não é toda hora que nós estamos orando, estamos aí vivendo, correndo de um lado para o outro, e Ele está cuidando de nós, que a gente vai, a gente chega no nosso destino, a gente faz aquilo que devia fazer, a gente passa por tantas situações, tantas tempestades numa cidade como essa, tempestades não de água, mas tempestade de violência, é o que nos cerca numa cidade como Rio de Janeiro. E o nosso Deus, o Senhor em quem nós cremos, Jesus Cristo, é aquele que está atento. Ele, na sua carne, ele dormia, na sua encarnação ele dormia, tinha sono e ficava cansado, mas agora no céu, ele é aquele que não dorme nunca. Ele é aquele que está atento a todas as dificuldades. E os discípulos então, não entendendo isso, os discípulos vão lá: Senhor, salva-nos, perecemos. Nós estamos perecendo. É fácil ser cristão quando tudo está calmo, quando as coisas vão bem, quando a vida segue nos trilhos, como a gente diz, está ótimo, o mar está aquele mar de almirante, aquele mar tranquilo, de ondas calmas, a vida está seguindo, não está acontecendo nenhuma anormalidade, e aí a gente canta, a gente celebra, a gente adora, a gente faz, a gente ri, mas nem todos os dias são assim. Há dias que são de lutas, de tristeza, de pânico, de medo, de situações que surgem de uma forma como essa tempestade, inesperadamente. Você acorda de manhã, o dia está bonito, o sol abre, às vezes a gente não imagina que daqui a pouco tempestades escuras vão vir sobre, ou poderão vir sobre a nossa vida. E os discípulos achavam: nós vamos perecer. Lucas, quando fala desse caso, dessa cena, Lucas diz assim que os discípulos disseram: mestre, tu não te importas com o que está acontecendo com a gente?
Então a gente está aqui passando essa dificuldade, passando esse problema, passando essa aflição, nós estamos aqui como que quase a perecer, e tu não te importas. Isso é quase que uma blasfêmia, dizer algo assim. Como que Deus não se importa? Como que Jesus não se importa? Ainda mais aqueles homens que caminharam com ele, estavam com ele, foram chamados por ele, e viam que o mestre ensinava, e diziam o cuidado que tinha com ele. Como dizer a certa altura uma coisa dessa? Mas amados, nós somos assim. Às vezes esse discípulo que diz não te importas, sou eu. Às vezes somos nós que dizemos esse tipo de coisa na hora do problema, na hora da aflição. E aí vem aquela pergunta: cadê Deus? Por que Ele está deixando que essas coisas aconteçam? Como se Deus fosse culpado daquilo que está acontecendo. E aí a gente se exime de culpa. Paulo diz assim: o salário do pecado é a morte. Os problemas e as dificuldades da vida é consequência da atitude e das ações do próprio ser humano. Os problemas são criados por nós mesmos. Nós criamos os problemas. A natureza está dando hoje aí tantas diferenças, tantas coisas estão acontecendo, que está mudando o clima do mundo, está mudando a situação do mundo, tempestades estão acontecendo quando não devia acontecer, o gelo derrete nos polos, a terra vai ficando mais quente. Deus está fazendo isso? Não, somos nós que estamos fazendo isso. Não cuidamos da natureza, não pensamos em nada, não é, de um mundo em que haja, não é, essa preservação da flora, da fauna. A gente não fala sobre isso. E a gente precisava pensar um pouquinho mais nisso, porque as consequências desse não olhar, desse não ter cuidado, quais são as consequências? É um mundo conturbado para nós mesmos. Não é Deus que está fazendo isso, mas é a nossa falta de atenção, a falta de atenção do ser humano, o consumismo exagerado. Essa semana está acontecendo aí aí na sociedade. Olha, vamos acabar com os plásticos. Mais uma vez, já tentaram uma vez, agora vamos de novo. Acabar com, porque o plástico é uma tragédia para a natureza. A sacola plástica, o saco plástico, o copo plástico, a caneca plástica, então, isso não, a natureza não digere essas coisas. E aí vem as leis e tal. Eu estava dizendo hoje de manhã lá, vamos acabar com esses copos plásticos. O que a gente vai fazer? Nós somos igreja. Não, nós não temos nada a ver com isso. Claro que nós temos a ver com isso. Vamos botar algo ali para a gente beber lá atrás, que se degrade. Vamos usar o isopor, sei lá, outra coisa qualquer. Mas a gente precisa participar disso, porque senão nós estamos contribuindo para essas tempestades. Estamos falando de natureza. Não é Deus que faz essas coisas, somos nós que provocamos essas coisas com a nossa não observação, com o nosso não cuidado, a gente não pensar e que a gente precisa cuidar disso, desse mundo bonito que Deus fez, dessa natureza bonita que Deus criou, mas que a gente precisa ter cuidado com ela. Os discípulos estão aqui falando, tu não te importas. Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo só se importa. É Ele que diz assim: invoquem-me na angústia, eu te livrarei e tu vais me glorificar. Ou seja, Ele está sempre atento. Então não foi por falta de conhecimento que os discípulos, esses discípulos antes afoitos, gente do mar, desde a infância conhecedores daquelas águas, não foi por falta de conhecimento que eles foram dominados pelo medo e pela desesperança naquele dia.
Porque o vendaval, ele não manda recado. É como o ladrão, não manda recado. Às vezes somos surpreendidos por essas violências, por essas tempestades que rompem em meio a um dia que parecia muito tranquilo, muito em paz, uma bonança. E a vida parecendo que não tem maiores perigos. Assim são as circunstâncias da nossa vida. Então a primeira questão aqui que se levanta é assim: essa tempestade aqui é fora ou é dentro do ser humano? Como é essa tempestade? Nesse caso aqui da narrativa, no caso aqui desse relato, essa tempestade é uma tempestade no mar, é uma tempestade fora, mas uma tempestade fora que, por conta do pânico e dos medos, ela passou a ser uma tempestade também interna. É uma tempestade fora que vai ser absolvida e passa a ser algo que a gente passa a temer, a gente passa a se assustar. Passa para o interior de cada um daqueles homens. Quando as tempestades da vida passam do mal lá fora para dentro das nossas vidas, então as coisas se complicam no nosso dia a dia. Quando nós somos cercados assim de terrores, e esses terrores nos invadem e nos assustam, e vêm os medos e vêm os sustos, e isso penetra no nosso íntimo, isso vai depois nos consumindo. E quando isso acontece, muitos começam a indagar aflitivamente: mas por que está acontecendo, meu Deus? Por que isso na minha vida? De onde vem essa tempestade? Eu estou perdido. Quem é que vai me salvar disso tudo? Então, assim, há um caráter terapêutico nas tempestades. As tempestades, Deus permite que elas aconteçam, porque nós aprendemos também com elas, aprendemos com as lutas da vida. Algumas pessoas só gritam por socorro nessas horas de aflição, de medo, de sustos. É nessa hora que grita por socorro, nessa hora busca a presença de Deus. E a tempestade vem para nos ensinar também que o nosso socorro e a nossa salvação, ela se encontra no Senhor. Eles perguntaram assim: aonde está Jesus? Por que ele está dormindo? Por que ele está nessa posição, nessa situação? Onde é que estava Jesus naquela tempestade ali para aqueles discípulos? Ele estava ali presente o tempo todo. Ele estava naquela situação dormindo. Marcos até é mais detalhista, porque Marcos diz assim: Jesus dormia tranquilamente sobre um travesseiro. Até um travesseiro o evangelista colocou para ele. Ele estava o Senhor ali. Se aqueles homens fossem mais crentes, sabe o que eles teriam feito diante daquela... Como é que está Jesus? Jesus está ali ao lado deles, e o mar e a agitação está grande lá fora. Se eles tivessem a fé que Jesus está falando, eles teriam pego um travesseiro também e teria se deitado e dito assim: não vai acontecer nada conosco, porque Jesus está com a gente nesse barco, e quando Ele está junto com a gente, nada de mal vai acontecer. É preciso ter fé e confiança e convicção no coração para uma atitude como essa. Era para pensar assim: será que esse barco de fato afundaria com Jesus presente no barco, descansando no barco, dormindo sobre um travesseiro? Será que esse barco haveria de afundar? E a resposta é do crente: não. O barco que Jesus está, ele não pode afundar, porque é Ele que sustenta todas as coisas. Jesus nunca haveria de afundar naquele barco, porque Ele estava destinado a fazer muitas coisas. Haveria ainda de pregar muitas vezes, de curar muitas pessoas, de expulsar muitos demônios e depois ser conduzido até Jerusalém.
e ser morto numa cruz e ressuscitar no terceiro dia. Plano de Deus para a vida de Jesus, assim como Ele tem plano para a nossa vida. Ele tem propósito na vida de cada um de nós. Ele sabe o que quer de mim e de você. E nós precisamos confiar nos planos que Deus tem para a nossa vida, nos propósitos que Ele tem na vida de cada um de nós. E aí, Ele estando conosco, nesse barco da vida, Ele estando caminhando conosco, pode ventar, pode uivar os ventos, pode cair granizo, pode cair o que for, mas nada há de nos abalar. Então eu tiro 3 grandes lições desse texto nessa noite. A primeira lição é essa do poder da oração. O que uma oração faz? Veja o que eles clamaram aqui no verso 25, uma oração tão pequena, tão curta: Senhor, salva-nos, nós perecemos. Uma oração de 3 palavras, mas não importa o tamanho da oração, o que importa é a intensidade da oração, o que importa é a convicção que nós temos, a confiança que nós temos, a fé que nós temos no Senhor, de dizer assim: Ele é a nossa salvação, Ele é aquele que pode nos tirar da situação, da aflição, do problema que nós estamos enfrentando. É a oração certa, é a oração feita para aquele que tem todo o poder para resolver as dificuldades da vida. Ore a Jesus. Se quer resolver seu problema, se quer resolver sua tempestade, se quer resolver a aflição que você está passando, o pânico, o medo que você tem enfrentado, ore para Jesus e diga aquilo que os discípulos disseram: salva-nos. Porque mesmo como ele estava ali dormindo, mas ele não vai deixar de atender uma oração como essa. A oração acordou Jesus imediatamente. Porque veja, eles terminam de orar e Jesus já fala, no verso 26, acudiu-lhe Jesus, orou, ele acordou. Você ora e o Senhor ouve imediatamente a sua oração. Ele ouve o seu clamor. A tempestade da natureza não preocupou Jesus, mas a tempestade do coração dos discípulos preocupou ele. O que está acontecendo na natureza, Jesus disse: eu vou dormir, porque não tem tempestade aqui, mas tem tempestade lá, tem tempestade. Está acontecendo alguma tempestade aí na natureza nesse momento que a gente está falando aqui. Aqui está calmo, aqui não tem nem vento, não tem nada, mas se aqui outras estão enfrentando tempestades tropicais ou de outra sorte, por aí. Lá na Europa, nos Estados Unidos, é época de calor, é verãozão, agora as tempestades de fogo. Fogo começa, porque agora é a seca, é o calor. Calor igual aqui no nosso verão, calor de 32, 35, 40 graus. Tempestade de fogo. Tempestades estão acontecendo em algum lugar, mas o Senhor se preocupa com as tempestades aqui dentro do nosso coração, principalmente quando essa tempestade está levando à incredulidade, de dizer: não te importas que a gente está perecendo? Por que está acontecendo comigo? Por que essa situação está se dando? Isso mostra, irmãos, que o Senhor Jesus, Ele se preocupa conosco e Ele não demora em nos atender. Segundo lugar, que esse texto nos mostra uma grande lição, é a infinita e a ilimitada compaixão de Jesus para com os seus amigos, para com aqueles que nele creem. Eles precisavam do seu amor, eles precisavam da sua compreensão.
E Jesus chega para ajudar, para abençoar, mas ele detecta o problema, ele detecta o estado, ou porquê, a razão do pânico naquelas vidas, e aí ele encontra o motivo. E sabe qual era o motivo? Uma fé pequena. E é isso que ele fala para aquelas pessoas: porque vocês são tímidos, homens de pequena fé. Jesus está com vocês, o Senhor está com vocês. Ele que é o Senhor de todas as coisas, do céu e da terra. Ele que é o Senhor das tempestades. Ele que está com você aqui do lado, está no mesmo barco. Jesus detecta o problema. Está faltando fé, está faltando confiança, está faltando convicção. A Bíblia mostra pessoas de grande fé e pessoas de pequena fé. Pessoas que creram além das possibilidades e além da esperança, como Abraão e tantos outros. Mas pessoas que tiveram uma fé tímida, como aquela mulher do fluxo de sangue, que pensava que tinha que tocar. Tem que tocar para poder ficar curado. Jesus: não precisa tocar nada, mulher, basta crer. Não precisamos tocar coisa nenhuma. Uma fé que precisava, mas ele não despreza essa fé. Ele não esmaga a cana quebrada, nem a torcida que fumega. Ele vai: vamos lá, essa fé está pequena, mas vamos alimentar, vamos fazê-la crescer. Coloca confiança no coração, olha para Jesus e diga assim: Ele é o autor, o consumador da minha fé. Ele é aquele que me sustenta, que me guarda, que me guia. Coloque essa palavra no seu coração, diariamente, cotidianamente. E terceira lição desse texto: o Senhor nos abençoa, Ele vem ao nosso encontro e Ele ataca os nossos inimigos de frente. Ele ataca o inimigo para nos livrar, seja ele uma tempestade, seja ele um demônio, seja o que for, ele vem para nos livrar desses inimigos. Ele repreende o perigo, ele repreende a tempestade, ele repreendeu as forças da natureza, apenas com um gesto, apenas com uma palavra. Ele repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança, é assim que o texto diz. E eles ficaram maravilhados e diziam assim um para o outro: quem é esse? Que homem é esse? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Esse, meu amado e minha amada, é o Senhor em quem nós cremos. Esse é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, aquele que estava presente com aqueles discípulos lá no barco, naquele mar da Galileia. É aquele que está presente conosco hoje. Você e eu enfrentando as nossas crises, as nossas tempestades, passando pelos nossos sustos, passando pelos problemas, pelas aflições, mas o Senhor é aquele que está presente conosco. E se nós buscarmos a Ele, clamarmos por Ele, Ele vem em nossa direção. Ele repreende aquilo que nos assusta, Ele repreende aquilo que nos traz o medo, e Ele nos dá aquela confiança necessária que nós precisamos. Como diz Paulo escrevendo a Timóteo, nós precisamos dizer nessa mesma expressão: eu sei em quem tenho crido, e que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Que seja essa a nossa confiança, que seja dessa maneira que nós enfrentemos no dia a dia, no nosso cotidiano, as tempestades, que talvez você esteja passando isso hoje, no dia de hoje, na noite de hoje, você esteja enfrentando aí a sua tempestade, que você sabe o que é, mas coloca essa tempestade diante de Deus, coloca diante do Senhor Jesus Cristo, e Ele vai intervir e trazer paz para a tua mente e para o teu coração. Que Ele nos abençoe.
Amém.